Jupe do Bairro que apresenta pra gente o primeiro trabalho solo, um disco que chega assim amparado em todas as suas questões mais profundas e que também é um pouco autobiográfico, né, Jupe? Sim, eu chego a comentar de que, na verdade, ele chega a ser um disco biográfico, porque vem a partir de mim, do atravessamento do meu corpo. Tem uma linha de raciocínio também, que é de um ciclo básico do corpo, que é nascimento, vida e morte, mas não necessariamente nessa ordem. E o que eu sinto mais contemplada de trazer nesse trabalho, eu acredito que seja justamente a contradição. E eu acho que eu precisei esse todo esse tempo, né, que eu venho trabalhando com a arte, tentando viver e sobreviver de arte por mais de 10 anos, buscando essa contradição. E é o que tem me despertado tanta presença ao tempo. E é um exercício maravilhoso, porque eu tenho reconhecido cada vez mais a importância de estar presente ao tempo, de que esse tempo, né, que estamos vivendo agora, que é de angústia, de insegurança, sem muitas previsões do que pode acontecer, mas que bom. E não que bom por a gente ter que passar por essas sensações, mas eu acredito que o nosso tempo pede isso, né? Então, como diria Conceição Evaristo, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo buscando solução. E é justamente o que eu tenho feito com esse meu trabalho, de entender, explicitar também as minhas dores, minhas delícias e também levar um lugar de provocação, mas uma provocação necessária, que ela não seja unicamente um grito de histeria, mas também um grito de conexão, de criação de novas possibilidades, de novos imaginários. Então, por isso que eu precisei contar com um personagem central e que essa personagem central fosse a minha vida, a minha história e que eu pudesse atravessar outras vidas, outras histórias também. E você nos atravessa. Essa, essa personagem, ou você, essa mulher se descobrindo no mundo, essa travesti se descobrindo no mundo, é você descobrindo o seu corpo no mundo. O primeiro single que a gente conheceu o trabalho a partir do Corpo Sem Juízo foi o primeiro single? Sim, foi o primeiro single, que é uma das minhas composições mais antigas, né? E eu escrevi Corpo Sem Juízo quando eu tinha 13 anos, assim. E foi de uma maneira muito involuntária, porque eu não tinha uma pretensão de que isso poderia se tornar uma composição, não tinha pretensão também em trabalhar com a arte. Era uma espécie de terapia barata quando eu estava começando a entender o meu corpo, as possibilidades, né, de existência nesse plano. E foi quando eu escrevi Corpo Sem Juízo e que ao longo da minha trajetória eu fui abrindo mão de muitas composições, de muitas escritas, de muitas poesias, porque eu senti que o meu corpo se transformou, que eu já não era a mesma pessoa. Mas Corpo Sem Juízo eu sentia que fazia muito parte ainda do que eu estava buscando e do que eu estou buscando, e principalmente nesse mar de possibilidades e contradições. E quando eu falo sobre contradição, de que durante muito tempo não foi fácil para mim, que nós sentíamos, né? E eu acredito que muitas pessoas, muitos corpos, né? Com recortes de imagem, travesti gênero, preta, signos femininos, nós temos cada vez mais uma necessidade de nos sentirmos empoderadas, né? É quase um lugar de que, poxa, você precisa se amar, você precisa amar o seu corpo, você precisa se sentir bem, independente das características. E não é bem assim que funciona na prática, né, Di? E eu tenho visto essa contradição como uma coisa tão bonita, porque não vão ser todos os dias que eu vou me olhar no espelho e falar:
Nossa, Jupe, que gordona gostosa! Como você está bonita hoje! Atravesse esse reflexo para eu poder beijar sua boca. E vai ter dias que sim, mas vai ter dias também que vai dar vontade de, ai, quero mudar o meu cabelo, ai, quero colocar um peito, ai, eu quero colocar dois, ou qualquer outra coisa que vier na telha assim, porque o corpo é essa contradição, né? São essas sensações, essas possibilidades e que a gente nem conhece. E eu acho que de um tempo pra cá eu tenho cada vez mais tentado escutar o meu corpo. E escutar o meu corpo requer que eu materialize as minhas ideias, porque a partir do momento que eu começo a materializá-las, elas vão criando uma outra coisa. E daí eu vou conseguindo me deparar com elas, mudar isso daqui. Opa, não vai ser todo momento que eu vou soltar uma frase de efeito incrível no stories de 15 segundos. Vai ter momentos que vão ter assuntos que eu não vou dominar, então não há essa necessidade de eu precisar falar sobre derivado assunto e não sei o que, porque sem contar nesse momento que a gente está vivendo em isolamento e com essas notícias instantâneas que a gente precisa dar a nossa opinião a todo momento e que a gente precisa se colocar, até porque o público cobra isso. E daí também vem a questão da representatividade, né? Que acaba sendo uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que você representa, cria imaginário, possibilidades para outras pessoas, você pode deixar outras pessoas estáticas também. Como, olá, ali tem a Didi, uma apresentadora foda, preta, que me representa, que me contempla. Então eu vou colocar todas as perspectivas de imaginário que ela precisa atingir, mas na primeira derrapada eu vou cancelar ela porque ela não vai ser mais minha fada sensata. Porque ela não está mais atendendo às minhas expectativas. Então é muito importante a gente executar pensamentos de ir para além da representação. Porque que representação é essa que é una, né? Que representação é essa que se fala por um indivíduo, que é o grande e famoso show do eu, e infelizmente eu não posso representar todas as pessoas, eu não posso representar o Capão Redondo em grande massa, não posso representar as travestis do Brasil, até porque são corpos diferentes, são sentenças diferentes, mais uma vez, né, são dores e delícias diferentes, assim. Então eu tenho me atentado muito a isso e é isso, assim, né, de como ser presente ao tempo, sem caducar, que também parte de uma fala incrível, assim, que eu tive o prazer de entrevistar Antônio Pitanga, e ele me falou isso que ecoa na minha cabeça, que nós precisamos sempre estar atualizando o nosso software, porque parece que no ápice da nossa juventude nós trazemos as verdades absolutas, né? Porque nós fazemos tudo com tanta resistência, com tanta euforia, que às vezes a gente acaba sentindo que aquilo e aquele momento é o mais precioso e brilhante. E eu tenho cuidado tô tendo cuidado de tentar não caducar ao meu tempo, de entender as novas formas, inclusive de travestilidades que estão vindo, de composições, de manifestações, mas tudo isso sem ser refém do tempo, que também acho muito cruel. É. Nossa, quantas reflexões você traz para a gente, Jupe? E são reflexões importantes se a gente pensa que as representações que a gente tem dos corpos na mídia e agora nas redes sociais, as nossas novíssimas mídias, são representações do corpo que não contemplam todas nós, todos nós, todas nós. Não, essa diversidade não está lá e existe uma ditadura de um corpo, do que é um corpo belo, do que é um corpo bonito, do que é um corpo desejável, do que é um corpo palatável. Essa sua busca é um pouco uma contranarrativa? Olha, eu tenho experimentado, né, o meu corpo
como a maior ferramenta do meu trabalho, né? Então acaba sendo, eu acho que a mais porosa arte que eu tenho é quando eu uso o meu corpo como tela, né? Como instrumento da criação da minha arte. Então, durante muito tempo eu vi que o mercado da música não se preparou para o ingresso do meu corpo, né? Que o mercado da moda, ele não se preparou para o ingresso do meu corpo. Então, eu tenho começado a perceber a necessidade de criar algum tipo de espaço que eu me sentisse pertencente, né? E dentro dessa busca de me sentir pertencente, eu percebi que eu precisava me sentir pertencente pelo menos a mim mesma, né? Então é quando eu começo a fazer uma imersão em mim e começo a descobrir inúmeras possibilidades assim de como muitas vezes ter que reeducar esse mercado, de como muitas vezes sim preciso fazer dinheiro, mas vou precisar dar uns nãos também, porque é uma nova, é um outro lugar, é uma nova sentença. Porque o que eu cansei durante de ver todas essas invasões de novos territórios, essa disputa por territórios, é que hackear não é o bastante. E eu, sinceramente, eu cansei de hackear. Agora eu quero criar novas possibilidades. Eu preciso ver pessoas pretas nas produções, nas direções, assinando arte, pegando inúmeras outras ferramentas que não seja as preditadas àqueles corpos, sabe? Então eu preciso desse recuo porque assim eu acho que as nossas narrativas vão começar a progredir. Porque eu não posso estar unicamente num lugar de protagonismo onde vão me colocar enquanto um produto que até. Que produtos é isso, né? Quando a gente começa a pensar nessa lógica de comércio e produto, os produtos têm prazo de validade. Daí a gente vai vendo que a partir do momento que a Jupe do Bairro, que hoje está sendo indicado ao Prêmio Multishow, que estampou capa de jornal, tudo mais, a partir do momento que esse corpo deixar de ser interessante, next, próxima. E eu preciso, então, entender essa estrutura, entender como essa estrutura funciona, porque eu sei que em algum momento eu vou deixar de ser interessante. Mas quando eu preparo um exército para a guerra, vão ter outras substitutas, vão ter outros mecanismos que vão estar lá. Então, no momento que acabou a bala do meu revólver, tem umas ali que estão com a bala carregada e estão doida para atirar. Então acredito que é pensar nesse cenário de guerra, pensar nesse cenário de apocalipse, inclusive, né? Porque muito tem se falado sobre o fim dos tempos, que estamos vivendo o apocalipse, e na verdade o apocalipse já acontece há muito tempo, né, Didi? Eu sei que você sabe porque você estava lá comigo, de mão dada, estávamos vivendo esse apocalipse juntas, e nós, durante muito tempo, estamos andando sobre os escombros, né? Porque uma semiótica que eu acho sempre muito interessante de falar também, refletindo sobre esse tempo, é que se o isolamento de hoje é justamente o medo de sair de casa e morrer, a minha população já está passando por isso há muito tempo. A população preta já tem esse medo, a população T já tem esse medo, né? E hoje, agora, a O que gente que se faz com esse medo, né, Jupe? O que se faz com esse medo? O que a gente pode fazer com ele, né? Você diz, é um medo que está sempre exato. presente na gente. O que a gente fez com esse medo? Como esse medo deixa marcas na gente? Como negar e como partir e avançar nele, né? E você conseguiu. Sim. Muita gente consegue. E você está pedindo um pouco isso, para a gente navegar além desse medo, né? Sim, porque nós precisamos. Eu acho que nós conseguimos navegar ainda,
porque muitas vezes eu sinto que o nosso corpo foi preparado para momentos como esse, porque a precariedade já é muito mais fácil para a nossa realidade. Então, por isso que não é coincidência quando a gente vê eu lançando um disco num momento de pandemia, onde vejo inúmeros artistas falando o perigo de se lançar algo agora, que poderia ser um tiro no pé, porque não dá para contar com alguma outra distribuição mais física e tudo mais. E também tem Rico da Lação lançando trabalho, Ventura Profana. É porque é isso, assim, né? Essa condição, claro que em um outro lugar, né? Num outro tamanho, numa outra proporção, mas já vinha acontecendo com os nossos corpos. Então, é justamente o que tu disse, assim, é de como saber lidar com isso, porque precisamos, né? E estamos cada vez mais armadas e armadas de pessoas, tornando as nossas relações afetivas em relações efetivas, né? Criando imaginário, criando força, criando possibilidade, criando imaginário, né? Quando a gente se vê nessa linha de frente, de fronte, o que mais me contempla, assim, é olhar para o lado e se deparar com as minhas irmãs, essas possibilidades de estar aqui trocando ideia contigo, sabe? E criando essas narrativas e principalmente profetizando vida, sabe? Que é o que é mais importante, assim, que dentro dessas nossas trocas eu tenho certeza que sempre sai, sempre respinga em qualquer outras pessoas, assim, que saem mais fortificadas, que saem mais inspiradas e, poxa, isso pra mim é o primordial, assim, sabe? É muito lindo ver você falar dessa força coletiva, de você se colocar dentro de um coletivo. E o seu disco, de muitas formas, abraça essa efervescência que você falou, criativa, porque você tem muitas participações de muitos artistas que estão criando nesse momento. Também esse esforço coletivo de design, de chamar muitos profissionais negros, e pessoas que estão ligadas a essa causa e que são essa causa e que são esses corpos no mundo, também dentro do seu disco. Então você acaba contemplando tudo isso um pouco, né? É gato? É. O gadinho. Não, o meu passou por aqui, eu consegui dar uma afastadinha. Eles estão sempre com a gente. Maravilhoso. Que bom, Jupe. Jupe, o que é um corpo sem juízo? Você escreveu a música aos 13 anos. Esse corpo, você já falou que ele já mudou um pouco, mas hoje, pensando no tempo, né? Hoje, o que é um corpo sem juízo? Olha, eu tenho aprendido que esse corpo sem juízo é um corpo inquieto e principalmente entendendo é, o, o porquê cobravam juízo da gente, né? Porque quando a gente tem uma fala, por exemplo, de juízo, não faça isso, essas falas impositivas são limitantes a não seja você mesma, não faça isso que você quer fazer. Então, o corpo sem juízo é a partir do momento que eu enxergo o meu corpo como uma outra possibilidade, fora desse juízo judaico-cristão, e começo a emergir nele, né? Porque também entra nessa contradição que eu tenho achado a palavra mais bonita do ano, assim, que eu tenho acatado muito, que é essa vontade de entender o hoje, o que hoje pode esse corpo. E eu tenho acreditado que esse corpo ele só pode no atrito, nas relações, construindo com outra pessoa, com outras pessoas, que já não é mais um chip, sabe? Já não é mais um software
já vira um megazord, porque vai se construindo junto e vai fazendo de outras maneiras. Então, quando eu lanço a campanha de financiamento coletivo para o meu disco, inclusive, foi uma maneira também de despertar esse lugar de criação e de criação conjunta, né? Porque foi criado todo junto e o que eu sempre gosto muito de frisar é falar da minha equipe, inclusive, que é uma grande equipe de 4 pessoas, que tem Isabela Costa, Bia Ben, Thiago Félix e a Felipa Damasco, que criam diretamente comigo. E quando é porque eu sempre fiquei muito incomodada quando eu via, sei lá, algum tipo de lançamento e todo mundo falava: Nossa, você viu esse novo clipe da Lady Gaga? Ela fez tudo, lacradora, que não sei o que, não sei o que. E na verdade, não, né? Na verdade, nossa, existem tantas pessoas envolvidas, principalmente numa grande produção, mas também nas pequenas produções, assim. Eu tenho entendido a importância de valorizar cada vez mais e eu acho que isso parte de ser um corpo sem juízo também, né? De querer construir conjuntamente, de estar conjuntamente também. E eu acho que essa é a minha maior sede de criação e composição e decomposição também, sabe? Jupe, É. eu queria que você falasse então um pouco sobre o processo criativo. Eu quero saber como é que chegam essas letras para você e porque é tudo tão profundo e você já falou dessa reflexão. Então, como é que você cria essas letras no seu processo criativo e também a escolha, né? A escolha dos arranjos, a escolha de como chegar. E você pensa primeiro na letra? A letra é tudo para você? A mensagem é a partir da mensagem que você elabora tudo? Olha, primeiramente eu sou aquariana, né? Então a minha cabeça é um turbilhão de sensações e com ascendência em câncer. A emotion também tá toda misturada. Inclusive eu sou o contrário da Lina, que a Lina é canceriana com ascendente em aquário. Eu acho que por isso que o atrito ali aconteceu. Aliás, que importante esse encontro, né, para você e para ela. Você estava falando do Sim. coletivo, de se olhar, de poder seguir juntas. Que importante que foi isso para vocês. Total, total. E o meu processo criativo, ele acaba sendo muito diferente um do outro, assim. Algumas coisas me vêm na cabeça e também eu sou muito imagética, então eu já acabo criando quase tudo junto, assim, né? Desde de narrativa da letra com a melodia e já penso em elementos mas eu sempre gosto de trazer isso para as pessoas que estão criando comigo, né? Então a Bad Cissa, ela tem um papel fundamental no disco, que é a diretora musical e produtora do EP. Então ela trouxe muito das referências dela também, mas eu vou antes de fazer o disco, por exemplo, eu tive uma imersão que eu fiquei isolada e é muito curioso porque eu fiz uma Residência? O quê? não é fugiu a palavra agora. Ô Fê, como que é o nome daquilo lá mesmo? Foi uma quaresma criativa. Uma quaresma, gente, muito melhor do que residência. Muito melhor. Quaresma. Sim, foi uma quaresma criativa. E o muito curioso é que o Thiago, que é o meu produtor e amigo, ele sempre errava muito falando quarentena. E a gente falava, Thiago, não é quarentena é outra coisa e tudo mais. E foi momentos antes, assim, foi no começo do ano, momentos antes de anunciar o isolamento social. E foi uma loucura porque se eu tivesse terminado de gravar ou pensado em gravar uma semana depois,
eu não conseguiria, porque eu fiz tudo muito amarradinho de acordo com esse cenário, né? E tudo mais. Então eu fiquei nessa quaresma, nessa imersão de entender os instrumentais, o que eu ia usar de composições e tudo mais, mas fui deixando fluir e sendo atravessada também, porque, poxa, eu conto com os meus 4 cavaleiros do Apocalipse, que é Daisy Tigrona, Linda Quebrada, Rico da Laçã e Mulambo, que são pessoas extremamente inquietas, extremamente criativas e que é muito legal, assim. Eu acho que uma das partes mais legais da arte é justamente esses feats, né? Essas junções de ideias, porque às vezes eu tenho uma ideia e a outra pessoa tem uma outra ideia e juntando essas duas vira uma terceira ideia, né? E eu acho isso tão legal, nossa, e eu me diverti muito, quis trazer também, como é um EP de apresentação, quis viajar nas minhas referências, então, desde quando eu era adolescente, curtia heavy metal, eu queria trazer um pouco desse cenário também, as influências do meu pai, que foi punk na adolescência e me apresentou inúmeras bandas de rock. Daí também quis trazer o berço do Capão Redondo, que é esse hip hop mais no school também. E fui misturando assim, e eu acho que amarrou bem, eu acho que deu bom. Quando eu ouço, eu fico muito feliz e contemplada com o que aconteceu, assim, com essa mistura. Hum. Bom, agora a mistura está no mundo. Cada dia somos uma e seguimos nos transformando, né? Vamos nessa. Ai, é minha busca. Eu preciso dessa transformação. Eu acho que essa é a grande graça, o grande segredo, assim, para estarmos loucas, mas não enlouquecermos, assim, sabe? Porque precisamos estar nesse lugar de não sanidade também para buscar uma nova sanidade e entender qual é a saúde mental que se aplica a esse medicamento e não esse medicamento que se aplica a essa sanidade. Então, é importante ficar louca, é importante gritar, é importante rir, é importante chorar, é importante sentir o corpo e sentir essas sensações do que esse corpo pode ser atravessado.